Vamos entender um pouquinho agora da parte de análise. Nós falamos a parte de identificação de problema, a observação da característica do problema e da análise. Então, a função da análise dentro da fase de planejamento do PDCA é descobrir as causas fundamentais. Então, eu preciso, no momento em que eu concluo a análise, eu entendo a causa fundamental que está afetando aquele problema que eu estou querendo melhorar. Então, vamos entender um pouquinho da fase análise. Então, dentro da fase análise, na etapa planejar, a gente tem um monte de tarefinhas aqui, né? Vamos entender um pouco a primeira aqui, que é definição das causas influentes. Então, assim, o que pode estar causando aquela viscosidade? Então, uma ferramenta que a gente pode estar utilizando para definir causa influente é o FEMEA. Eu já fiz um conteúdo específico sobre o FEMEA. Se você for no canal, você vai encontrar. Então, por exemplo, aqui o modo de falha, o que está acontecendo no processo aí é a viscosidade elevada. Então, através do FEMEA, quando a gente analisa esse modo de falha, a gente vê que o efeito, né, da viscosidade elevada é a obstrução da tubulação por viscosidade elevada. Então, o tubo entope. E o que causa? Qual é uma possível causa da viscosidade elevada? É o pH elevado. Então, eu posso levar... Então, aqui eu concluo que uma causa importante para a viscosidade elevada é o pH. Então, é uma causa provável que realmente pode incorrer. Ainda na análise do problema, dentro da segunda tarefa, na fase de análise, dentro da etapa planejar, escolha da causa mais provável. Então, eu vou utilizar um diagrama de Ishikawa para tentar entender o que está impactando na viscosidade elevada que eu estou querendo estudar, aquele extrato que a gente definiu lá na fase de definição do problema. Então, agora, pela ferramenta do FEMEA, eu sei que a causa provável, a causa mais provável é pH elevado. Então, dentro do meu Ishikawa, quando eu for começar a montar aqueles fatores que podem ter correlação com o meu problema, eu vou destacar aí algumas delas que eu acho que são mais prováveis. Você vai começar inicialmente a colocar causas que são prováveis. Depois você vai, através de uma análise de PFMEA, por exemplo, né, de descobrir quais são as causas mais prováveis. É em cima das causas mais prováveis que você vai fazer alguns testes de hipótese, que é a próxima etapa, para concluir se aquilo realmente causa o problema de viscosidade elevada ou não. Então aqui a gente colocou a causa mais provável, que é pH elevado. Então, na terceira tarefa dentro da fase de analisar é verificação da hipótese. Eu quero provar que aquela hipótese pH elevado pode ter influência na viscosidade. A princípio, é só uma hipótese. Eu vou ter que testar isso, tenho que fazer alguns experimentos para que essa hipótese seja de fato provada. Então, como que eu posso fazer isso, né? Eu levantei que o índice de pH, né, aqui no eixo X, ele pode ter uma correlação com a viscosidade. Eu vou lá e faço um experimento. Eu começo a variar o índice de pH e vou medindo o quanto aquilo pode influenciar, pode impactar na viscosidade. E aí eu posso fazer um diagrama de correlação, né? Então, se acontecer coisas desse tipo, né, essa linha de ajuste aos dados horizontal significa que eu não tenho uma correlação, né? Aqui eu tenho uma correlação que é mais moderada, né? Quanto mais esses pontos ficarem próximo a essa linha de ajuste, mais forte é a correlação. Então você pode ver que esse gráfico de baixo, a reta está mais ajustada a seus pontos. A diferença do centro da bolinha para a reta ajustada, ela tem um erro pequeno. Em cima ela tem um erro um pouquinho maior. Eu não diria que é fraca, mas é moderada. Você pode ter então uma correlação positiva, uma correlação negativa, que é essa outra reta inclinada oposta a essa de cima do lado direito, e quando existe uma ausência de correlação. Então, por exemplo, se eu provar que aumentando o índice de pH a viscosidade cai, talvez eu possa modelar um valor específico de índice de pH para conseguir a viscosidade que eu desejo.
Então, são tipos de teste que você pode fazer para poder provar aquela hipótese se é verdadeira ou não. Esse é um exemplo, tem vários outros. Acho que fica mais didático esse tipo de análise de correlação. Se a causa, então, está comprovada, a sugestão é que você pegue um lote piloto, né, ainda sobre um ambiente controlado, e aí um lote piloto com um volume maior de produção, você possa comprovar realmente aplicando aquela ação sobre a causa raiz, que era uma hipótese, agora ela está a princípio comprovada. Você vai construir um lote, né, executar na próxima fase para poder dar sequência aí na verificação aí no ambiente produtivo de um pouco mais de peças. E se realmente não conseguimos fazer aí a comprovação de causa, então a gente volta para a fase de analisar e tentar, através do Ishikawa, pegar novos fatores que podem ter realmente efeito sobre o problema.